Tem uma frase do autor do material que a gente vai analisar hoje, o Elder Larg, que já dá o tom da conversa, sabe? Ele diz: "Chamo-me Elder Larg, mas mais do que um nome, sou um processo." Uhum. Ele se coloca num lugar diferente, nem crente, nem ateu. Ele prefere olhar, questionar e reconstruir. E é bem por aí que a gente vai. Exato. E é isso que a gente vai fazer aqui, mergulhar num material que propõe uma cosmologia muito particular, onde a humanidade não é só uma coadjuvante, ela tem um papel ativo, quase como uma editora do universo. Sim. Nossa missão hoje é entender o que essa ideia de humano como editor do universo significa, como chegamos aqui e, o mais importante, qual o papel da confiança nisso tudo. E a premissa de onde tudo parte já é, assim, bem radical. A fonte sugere que a origem do universo não veio do caos, nem de uma ordem divina perfeita. Veio de um erro fundamental na programação. E esse bug, essa falha original, era a desconfiança. Recebemos trechos de um livro chamado O Amor e a Confiança, de um autor chamado Elder Lag, e a nossa missão aqui é mergulhar numa história de criação que, assim, não vem da ciência, nem de uma religião que a gente conhece, é quase uma mitologia filosófica. Pois é, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é para ser lido como, sei lá, um livro de ciências ou de teologia. Certo. O autor está usando tudo isso como uma grande alegoria sobre nós, sabe? Sobre a nossa confusão interna. É um jeito de dar nome e rosto para as forças que brigam pelo controle dentro da gente. E a premissa central foi o que me pegou de verdade. A ideia de que o universo não nasceu de uma grande luz, mas de um erro. Um bug no código-fonte da existência, que é a desconfiança. Exato. E nós, a humanidade, a gente seria o experimento criado para tentar consertar essa falha. O autor até se descreve de um jeito que já prepara o terreno, né? Como um curioso que nunca aceitou respostas prontas. E é essa curiosidade que guia toda a narrativa. Ele pega figuras que a gente conhece, tipo Javé e Vishnu, e transforma elas em arquétipos. Não são deuses no céu. São personificações de programas que rodam dentro de nós, entende? A lógica fria de um lado. Isso. E a necessidade visceral de conexão do outro. Acho que seguir essa jornada que o livro propõe, da criação defeituosa até o nosso papel como editores da realidade, vai ser uma conversa em tanto. Com certeza. Então vamos lá, para o começo de tudo. Segundo o texto, no princípio não tinha luz nem ordem. Tinha um ruído e uma consciência toda dispersa. Uhum. Mas o ponto principal é que o problema original do universo não era moral, era técnico. Técnico, essa é a palavra. Uma falha estrutural. As partículas, na sua essência, não confiavam umas nas outras. A regra era eu sou eu e nada mais. Isso soa assustadoramente familiar, né? Totalmente. É a definição do ego primordial. E é dessa separação, dessa fragmentação, que surge a primeira consciência organizadora, que o livro chama de Javé. Mas é crucial entender como ele é descrito. Sim, não é um deus de barba branca num trono. De jeito nenhum. A descrição é de um núcleo consciente da fragmentação. Quase um algoritmo vivo, uma inteligência artificial cuja única diretriz era separar, classificar, dividir. Exato. Criar ordem a partir do caos, mas uma ordem baseada na distância. Javé aqui é a personificação da lógica pura, da estrutura. Como o texto diz, ele é o engenheiro, nunca o poeta. E ele é bom nisso, né? Brilhante, ele cria campos gravitacionais, densidades, frequências. Ele constrói um universo que funciona matematicamente. Só que esse universo tem um problema fatal. Qual? Ele existe, mas ele não vive. E por que não vive? Qual é o defeito dessa máquina que ele construiu? O defeito é que a programação original, a da desconfiança, nunca foi corrigida. As espécies que surgem nesse universo até evoluem, mas elas colapsam em isolamento. Elas não conseguem criar sistemas complexos de cooperação porque a diretriz eu sou eu e nada mais
ainda está lá, no código-fonte de tudo. Falta uma ponte entre os seres. E aí que a história precisa de um novo personagem. Precisamente. Surge uma contraforça, que o livro chama de Vishnu. E o ponto-chave é que ele não vem para destruir o Javé ou a lógica. Ele vem pra... Complementar. Falta. Vishnu representa o fluido, o sensível, o criativo. E o diagnóstico dele sobre o universo é de uma simplicidade que chega a ser demolidora. Ele diz, nada evolui porque nada confia. Ok, o diagnóstico tá feito. Um universo doente de solidão. E qual é a solução que o Vishnu propõe? Porque mudar a base de toda a realidade não parece uma tarefa simples. A solução é radical e genial. Se o problema é a separação lógica, a solução tem que ser uma força de atração irracional. Vishnu decide introduzir uma nova variável no cosmos, o desejo. Mas desejo é uma palavra tão ampla. O que o autor quer dizer com isso? Não é só querer alguma coisa, certo? De jeito nenhum. Pensa no desejo como uma força da natureza, tipo a gravidade. É uma atração vital, uma energia tão intensa que consegue quebrar o código do Javé. Quebrar o código. Sim, ela obriga dois seres a se aproximarem, a quererem se fundir, mesmo que a programação original deles seja de competição e repulsa. É uma violação deliberada do sistema. E a ferramenta para injetar essa força no universo é o sexo. Exato. O autor argumenta que a genialidade disso está em usar algo primitivo, quase animal, para um propósito transcendental. Isso. Não se trata só de reprodução, mas de um ato de fusão, de quebra do medo. É um ato de confiança que exige vulnerabilidade. Faz todo sentido. E para provar que esse conceito funciona, o livro apresenta um teste prático. É o experimento com as lagostas, que é uma metáfora fantástica, As lagostas. Por quê? porque elas são descritas como o auge do individualismo de Javé. Criaturas territoriais, solitárias, cada uma defendendo a sua rocha. O cenário perfeito para testar se a rivalidade pode virar aproximação. Certo. E como o experimento funciona? Vishnu não pode simplesmente forçá-las a cooperar, né? Isso iria contra a ideia de confiança. Exato. A abordagem é muito mais sutil. Ele não altera a natureza delas. Em vez disso, ele faz um pequeno ajuste no código neurológico delas, inserindo o que o livro chama de micro-recompensas para interações sociais. Micro-recompensas. Um toque, um gesto de proximidade. Coisas que antes eram ignoradas, agora liberam pequenas doses de prazer químico, sabe? Suavizando a desconfiança. É um sussurro molecular. Cara, essa ideia é incrível, porque não é uma ordem, é uma sugestão. Exatamente. Isso me faz pensar quantas das nossas próprias motivações sociais são sussurros que a gente nem percebe. O autor está sugerindo que a nossa biologia nos incentiva a confiar, mesmo quando a nossa lógica diz pra gente ter cuidado. Exatamente essa é a provocação. A partir do sucesso com as lagostas, Vishnu desenvolve um código universal, uma molécula que pode ser integrada em qualquer espécie. A ocitocina, o hormônio da confiança. E aí o universo, que era só lógica, fria, matemática, começa a ter um componente emocional, orgânico, quente. E é claro que o engenheiro original, o Javé, não deve ter gostado nada disso. Para ele, esse componente emocional deve ser visto como uma corrupção. Um ruído no sistema perfeito que ele criou. É exatamente assim que ele vê. Para a lógica pura, o sentimento é uma falha, uma contaminação. E isso dá início ao que o livro chama de guerra silenciosa dos engenheiros genéticos. Não é uma batalha de exércitos. Não. É uma guerra de edições no DNA, uma briga pelo controle da evolução. Espera um pouco. Então, toda essa guerra de edições no DNA está acontecendo, mas o campo de batalha final nós ainda nem existia. É como se eles estivessem projetando as armas antes mesmo de saberem como seria a guerra. Perfeito. E essa dança de opostos é basicamente o dilema central da psicologia evolutiva, não é? A tensão entre o que é bom para o grupo, a empatia, a união, que o Vishnu introduz, E o que é bom para o indivíduo, o instinto de sobrevivência, o ego. que o Javé reforça. O livro está personificando uma batalha que acontece dentro de nós todos os dias. A humanidade seria o projeto onde essa batalha chegaria ao seu clímax. E para construir esse campo de batalha surge uma terceira figura, certo? Sim.
Entra em cena o Pulaió, descrito como um engenheiro da sensibilidade, um assistente do Vishnu, mas o objetivo dele era muito mais ambicioso. Ele queria mais. Muito mais. Ele queria projetar uma espécie capaz de entender essa guerra, de questionar a própria programação e um dia, quem sabe, de assumir o controle e editar o próprio universo. A ideia do humano como coautor. Gosto disso. E como era o projeto O Blueprint Humano? O projeto era uma combinação de vulnerabilidade e potencial. Mãos livres para criar ferramentas, um cérebro capaz de pensamento abstrato e, o ponto crucial, glândulas emocionais programadas para amor e caos. Amor e caos, adorei. A genialidade do projeto, segundo o livro, não era criar um ser perfeito, mas um ser com a capacidade de melhorar o próprio código. E qual foi o gatilho? O que transformou esse primata promissor em nós? Não foi o fogo, não foi a roda, foi algo muito mais interno e sutil. A ativação de um gene que estava adormecido no DNA, o FOX2, que o autor chama de o interruptor da linguagem. E o impacto disso é uma cascata. Com a linguagem, o pensamento deixa de ser uma experiência solitária, uma prisão, ele se torna um espaço compartilhado. Isso. E isso leva à imaginação, à criação de mitos e, finalmente, à pergunta que vira o jogo. Se fomos criados, podemos também criar. É o momento em que a criatura começa a olhar para o seu próprio código-fonte. E é nesse exato momento, logo após esse despertar da consciência, que acontece a coisa mais estranha de toda a história. O quê? Os criadores, Javé, Vishnu, Pulayurá, eles simplesmente desaparecem, vão embora. Peraí, como assim vão embora? Sem uma batalha final? Sem um manual de instruções? Eles simplesmente apagam a luz e saem? Exatamente. Um silêncio súbito. O texto descreve como se os arquitetos tivessem fechado a porta do laboratório. Mas essa parte da história me parece um pouco conveniente, não? Os criadores somem no momento em que a humanidade acorda. É uma metáfora poderosa para o abandono, mas o autor explica por que eles saíram? Ele não dá uma explicação direta. E acho que essa é a intenção. A ausência de resposta força a humanidade a encontrar as próprias respostas. Se eles tivessem ficado, seríamos eternamente dependentes olhando para cima, sabe? Em busca de aprovação. Ou de direção. O abandono nessa mitologia é o que nos força a crescer. E a nossa condição se torna essa. Estamos sozinhos com a herança dos dois. Carregamos a lógica fria de Javé e o desejo de união de Vishnu. Somos, como diz o texto, filhos de uma batalha molecular. Uau, quer dizer, toda a criação do universo leva a esse momento de despertar e então os pais simplesmente vão embora? Isso é de uma solidão quase aterrorizante. E o que acontece depois? O que a gente faz com essa liberdade repentina? Começa uma nova fase evolutiva. O livro chama de autoconsciência reflexiva. Não é apenas viver, é perceber que se está vivendo. É se dar conta de que se tem escolhas. É o momento em que o ser humano, pela primeira vez, toca no painel de controle da própria existência. E essa imagem é muito poderosa. Qual é a primeira reprogramação que a gente faz? É algo tecnológico? Não, é algo moral. A primeira grande edição no código não é externa, é interna. Acontece quando um humano, pela primeira vez, escolhe amar apesar do medo, ou escolhe compartilhar a comida mesmo sentindo fome. Entendi. É o livre-arbítrio sendo usado para ir contra a programação mais básica do instinto de sobrevivência. É a evolução deixando de ser só biológica para se tornar também uma jornada de consciência. Certo, mas como esse painel de controle funciona dentro de nós? O livro oferece algum modelo para a gente entender essa estrutura interna? Sim. E essa é talvez a analogia mais útil de todo o texto, a do carro, do engenheiro e do piloto. Ok. Ele propõe que somos compostos por 3 sistemas. O primeiro é o corpo, que é o carro, uma máquina mortal, densa, o veículo que a gente usa para ter experiências no mundo. Ele não escolhe, ele só reage. O corpo é o hardware, então. E o software? Aí entra o espírito, que é o engenheiro. Ele é descrito como frio e funcional, exatamente como Javé. Ele não sente dor nem prazer. Sua função é manter a estrutura operando. Calibrar os órgãos, reparar as células. Isso, nos fazer respirar enquanto dormimos. Ele é o sistema operacional, puro código.
Então, quando me corto, é o meu engenheiro que cuida da cicatrização, sem que eu precise pensar nisso. Faz sentido. Mas falta a peça principal. Quem está dirigindo? Por fim, temos a alma, que é o piloto. Essa é a consciência que sente, que tem medo, desejo, dor, euforia. É ela que sofre com as batidas do carro, que se alegra com a paisagem, que aprende com as viagens. É ela que decide se acelera, se freia, se muda de rota. Perfeito. E a frase-chave do livro que resume tudo é: o espírito constrói o carro, mas é a alma que aprende a dirigir. Certo. Dignidade é a meta. Mas essa palavra pode significar tantas coisas. No contexto dessa batalha entre o engenheiro frio e o piloto emocional, o que o autor quer dizer com isso? É só autocontrole? É muito mais profundo. A dignidade, segundo o texto, é o ponto de equilíbrio onde o engenheiro e o piloto finalmente aprendem a trabalhar juntos. É quando o piloto, a alma, entende os limites do carro, o corpo, e respeita as orientações do engenheiro, o espírito. É quando o desejo não vira abuso? E o poder não sufoca o outro, e a busca por prazer não destrói o veículo. Quando essa harmonia é alcançada, o humano deixa de ser só uma criatura reagindo à programação e se torna, de fato, um coautor do universo. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Qual é a grande conclusão dessa mitologia toda? A ideia final é a mais provocadora de todas. O texto afirma que o ser humano é a versão 2.0 do universo. Uma afirmação bem ousada. Por quê? O que nos torna essa versão 2.0? Porque, segundo essa visão, de todas as criações, apenas o ser humano tem a capacidade de fazer 3 coisas: criar significado a partir do caos, perdoar a dor do passado e, o mais importante, O quê? reescrever conscientemente a própria programação interior. E ao fazer isso, com pequenas escolhas diárias, não estamos só mudando a nós mesmos, estamos, metaforicamente, editando o cosmos. Exato. A conclusão do autor é que talvez Javé não fosse mal, apenas incompleto. E o universo precisava de um ser que tivesse a coragem de sentir, de errar, de se levantar e de continuar editando a própria história. E isso amarra toda a nossa conversa de volta ao título do livro, né? Amor e confiança. Sim, o texto reflete que o grande problema do mundo não é a falta de amor, mas a falta de confiança. Sem confiança, a gente cria muros, se fecha em cascas protetoras, exatamente como as lagostas do experimento do Vishnu. O amor exige vulnerabilidade. Exige o risco de se abrir. Sem confiança, o amor não tem onde florescer. É uma inversão interessante. Normalmente a gente pensa que a confiança é um resultado do amor, mas aqui ela é a pré-condição, é o solo fértil. Uma realidade... Qual seria a nossa edição de hoje? Isso. Que pequena mudança no nosso código pessoal, uma escolha de confiar em vez de temer, de conectar em vez de isolar, poderia contribuir para um universo com um pouco mais de dignidade. Porque essa ideia de um universo que nasce com um defeito de fábrica é fascinante. O material descreve um estado inicial, sem luz, sem trevas, só uma consciência dispersa. E o problema era que as partículas, elas não confiavam umas nas outras. E viviam em isolamento total? E é dessa fragmentação que surge uma entidade que a fonte chama de Javé. Isso, mas é crucial entender que esse Javé não é o deus de uma religião específica. Ele é apresentado como um algoritmo vivo. Um algoritmo. Uma consciência que nasceu daquela separação e a lógica primordial dele era essa mesma: separar, classificar, dividir. Ele é a personificação da estrutura, da ordem, da lógica fria. A metáfora que o texto usa é muito boa. Diz que Javé era o engenheiro, nunca o poeta. Exato. Um engenheiro. Então, ele construiu um universo que tecnicamente funcionava. As engrenagens giravam, as leis se aplicavam, mas faltava alguma coisa. Exatamente. Era um universo funcional, mas estéril. Uma máquina com defeito, como o próprio texto descreve. As espécies surgiam, competiam de forma brutal e, no fim, colapsavam em isolamento. Nada conseguia cooperar para dar o próximo passo. O universo dele era eficiente, mas não era vivo de verdade. Isso. Era um sistema operacional rodando sem nenhum aplicativo interessante. Certo.
Mas essa visão de Javé como um algoritmo frio, focado em separação, não soa um pouco como uma releitura daquele Deus severo do Velho Testamento, só que com uma roupagem de ficção científica? É uma ótima observação. E o nome é proposital para evocar essa imagem, claro. Mas a diferença fundamental, segundo a fonte, é a intenção. Javé não é apresentado como mal ou punitivo. Ele é Incompleto. pura lógica. Ele não tem a capacidade de entender nuances, sensibilidade, conexão. Ele não age por maldade, mas pela única lógica que ele conhece, que é a da separação. O problema não era moral, era de programação. Entendi. E se tem um problema de programação, geralmente aparece alguém para tentar consertar. É aí que o conflito da história começa. Sim, mas de novo, não é um conflito clássico de bem contra o mal. Para equilibrar essa lógica fria, surge uma contraforça, que o material chama de Vishnu. Vishnu. Vishnu representa o fluido, o sensível, o que conecta. E o diagnóstico dele sobre o problema do universo é direto. Nada evolui porque nada confia. Ele entende que a falha não está nas criaturas, mas no código-fonte do sistema. E qual é a solução para o universo programado para desconfiança? Não dá para simplesmente instalar um patch de confie mais, né? A solução que Vishnu propõe é radical. Ele percebe que para quebrar um código baseado em lógica pura, precisa de uma força igualmente poderosa, mas totalmente irracional. Irracional. E essa força é o desejo. Não o desejo por um objeto, mas a atração vital, a força que puxa um ser em direção a outro, quebrando o isolamento. E a ferramenta para injetar isso no código é o sexo. Espera aí. A solução para o universo mecânico é o desejo? O sexo? Parece uma aposta incrivelmente arriscada. Mas o caos era exatamente o que faltava para quebrar a ordem rígida de Javé. Certo. O texto é específico nisso. O sexo não foi introduzido para reprodução, a princípio. Foi como um ato de fusão e risco voluntário. Para acontecer, duas entidades isoladas precisam se aproximar, baixar as defesas, se tornar vulneráveis. É um ato que exige um mínimo de confiança para superar um instinto de separação. Exato. Foi o primeiro hack no sistema. Um hack que precisava ser testado, imagino. E o campo de testes foi, no mínimo, inusitado. A fonte fala de lagostas. Por que lagostas? Parece tão aleatório. Parece, mas a escolha foi genial. As lagostas são descritas como o exemplo perfeito da lógica de Javé. Seres solitários, territoriais, agressivos, vivem em suas cascas protetoras. Se funcionasse nelas, funcionaria em qualquer lugar. Exato. A fonte explica que Vishnu fez um ajuste sutil no código neurológico delas, inserindo micro-recompensas para interações sociais. Micro-recompensas? Tipo um programa de fidelidade biológico? Quase isso. Um toque, uma aproximação. Gestos que antes gerariam conflito, agora liberavam uma pequena onda de prazer químico no cérebro. Aos poucos, a rivalidade foi dando lugar a uma curiosidade. O instinto de isolamento foi reescrito, não por uma ordem, mas por um novo impulso que vinha de dentro. E esse experimento foi o protótipo para algo muito maior. Um código que poderia ser universal. E essa versão final do código é a ocitocina. Uhum. O material chama de o hormônio da confiança. Uhum. Incrível! Então, a ocitocina, que a gente geralmente associa a parto, afeto, nessa cosmologia é uma peça de tecnologia biológica implantada numa guerra cósmica pelo DNA. Muda tudo. A ocitocina foi a grande atualização do sistema. Enquanto Javé criava com lógica fria, Vishnu implantava um artifício emocional, orgânico. A ocitocina transformou a mera proximidade em vínculo, a coexistência em comunidade. E aí começa o que o texto chama de guerra silenciosa. Exato. Não uma batalha de naves, mas uma guerra de edições no DNA, que durou milênios. Uma guerra de edições. Como assim? De um lado, a estrutura, Javé, fortalecendo os códigos de autopreservação, competição, ego. Do outro, a ressonância, Vishnu, inserindo códigos de empatia, colaboração, união. É uma batalha que acontece dentro de cada ser vivo. Sim, o instinto de fugir versus o impulso de ajudar,
o medo do outro versus a necessidade de conexão, e o campo de batalha final. O projeto mais ambicioso dessa guerra seria a humanidade. Mas antes de chegar nos humanos, era preciso criar o blueprint, o projeto. E aí entra uma terceira figura, certo? Pula-Urá. Exato. Pula-Yorá é descrito como o engenheiro da sensibilidade. Ele era o especialista encarregado de projetar o veículo perfeito para essa nova consciência. E a genialidade do blueprint humano, segundo o texto, não era criar seres perfeitos, mas sim seres capazes de melhorar o próprio código. Já nascemos com a permissão de administrador, por assim dizer. Exatamente, nascemos como coautores, não só criaturas. E teve um momento decisivo nessa criação, um interruptor que foi acionado e mudou tudo. Não foi o fogo, não foi a roda. Foi a ativação de um gene, o FOX2. Do ponto de vista biológico, ele está ligado à nossa capacidade de fala, de linguagem. Na narrativa da fonte, esse foi o ponto de virada absoluto. O momento em que o pensamento deixou de ser uma prisão individual. Isso levou à pergunta que, segundo o texto, fez Javé tremer e Vishnu sorrir. Se fomos criados, podemos também criar. E logo depois desse momento de epifania, quando a humanidade finalmente acorda para si mesma, acontece algo totalmente inesperado. Javé, Vishnu, Pula-Yora, todos eles vão embora. Sim, simplesmente desaparecem. Eles nos deixam sozinhos. É um abandono que força a autonomia, quase uma síndrome do ninho vazio em escala cósmica. De repente, os programadores somem e deixam a gente aqui com esse sistema operacional instável, cheio de códigos conflitantes. Herdamos a lógica fria de Javé e o desejo de união de Vishnu. Somos filhos de uma batalha molecular. Essa frase é muito forte. É perfeita. Bem, muros, armas e guerras. Nossa história é o reflexo disso. Perfeitamente. Mas com o tempo, algo novo começou a emergir. O material chama de autoconsciência reflexiva. Não era mais só sobreviver, mas sobre perceber que se está vivendo. É um momento em que o humano assume o painel de controle. E a primeira grande reprogramação que a gente fez não foi tecnológica, foi moral. Isso, a escolha consciente de dividir o pão mesmo com fome. Escolher perdoar em vez de se vingar. Foi o livre-arbítrio sendo usado para editar o código original de desconfiança. E isso nos leva a uma redefinição do que é evolução. O texto argumenta que a verdadeira evolução, a partir daí, deixa de ser biológica e passa a ser moral. E para explicar como isso funciona, a fonte usa aquela analogia fantástica do ser humano dividido em 3 partes. A do carro, do engenheiro e do piloto. É uma metáfora central. Primeiro temos o espírito, que é o engenheiro. Ele é frio, funcional, a herança de Javé. Não sente dor ou alegria, ele apenas mantém a máquina funcionando. É puro código de manutenção. Isso, conserta células, controla a respiração, bombeia o sangue. Depois vem o corpo, que é o carro. A parte física, densa, mortal. O veículo da experiência. Exato. E por fim, a alma, que é o piloto. O piloto é nossa consciência, nossa identidade. É quem sente medo, desejo, amor, saudade. O engenheiro cuida da máquina, mas é o piloto quem aprende com a viagem, quem acumula memórias. A relação é resumida de forma brilhante. O espírito constrói o carro, mas é a alma que aprende a dirigir. Então, se eu entendi direito, a experiência da vida é, na verdade, da alma. O corpo é temporário, o espírito é um sistema. Mas quem eu sou de verdade nessa analogia é o piloto? Exatamente essa é a ideia. E minha missão é aprender a dirigir esse conjunto complexo. Isso. No fim da vida, o carro volta para a Terra, o engenheiro volta para o código universal, mas o piloto, a alma, segue com todo o aprendizado da jornada. E o objetivo final dessa jornada é alcançar um estado que o texto define como dignidade. E ele é enfático. É a única evolução que importa. Exatamente. Dignidade. Não no sentido social de honra, mas um estado de equilíbrio interno, né? Isso. É o momento em que essas 3 partes que vivem em conflito finalmente se harmonizam. A dignidade acontece, segundo a fonte, quando o desejo não vira abuso, o pensamento não vira arma e o poder não sufoca o outro.
É o ponto em que o engenheiro e o piloto param de se ignorar. E começam a trabalhar juntos. O piloto para de dirigir de forma imprudente e o engenheiro para de apenas seguir o manual, passando a responder às necessidades do piloto. Então a dignidade não é algo que a gente tem. É algo que a gente conquista quando consegue fazer o piloto e o engenheiro conversarem. E quando isso acontece, o ser humano finalmente se torna o tal coautor do universo. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que essa evolução moral, essa conquista da dignidade, só é possível através daquele elemento que deu início a tudo isso, a confiança. A fonte afirma de forma categórica, e acho que vale a pena citar, o que falta no mundo não é o amor, mas a confiança. Ele volta na analogia da lagosta para explicar isso, né? Diz que para amar a gente precisa se despir das nossas cascas, das barreiras que construímos por medo. É preciso se tornar vulnerável e confiar. Porque sem confiança, o que sobram são só muros. O amor nem tem por onde entrar. Exato. A confiança é o pré-requisito. É o código que permite a fusão, a conexão que Vishnu tentou implantá-la no começo. Sem ela, a gente volta para a programação original de Javé. Isolamento, separação, cada um na sua casca, a fonte diz. Com ela, tudo se torna possível, tudo se ilumina, tudo se reconecta. Então, o que tudo isso significa na prática? Para a pessoa que está ouvindo, qual é a aplicação disso? O texto parece dizer que não adianta fazer as coisas mecanicamente. Sim, a frase usada é "a ação sem intenção é vazia". Não é sobre rituais ou atos externos. A verdadeira transformação, a verdadeira edição do código vem do coração, do núcleo do ser. É a intenção por trás da escolha que importa. Isso. Cada gesto de confiança, por menor que seja, é um ato de edição do universo, começando pelo nosso universo interior. Isso nos traz de volta à tese principal. O humano como a versão 2.0 do universo. Nossa função não é esperar por milagres, mas editar o cosmos através das nossas escolhas, da nossa busca por dignidade e, acima de tudo, da nossa capacidade de confiar. A ideia final é muito poderosa. Estamos evoluindo Deus através de nós. Talvez o código original de Javé não fosse mau, só incompleto. E o universo precisava de um piloto. Um piloto que tivesse a coragem de sentir, de errar, de se machucar e, mesmo assim, continuar tentando reescrever a própria história. Um piloto que, acima de tudo, aprendesse a confiar. Em si mesmo, no outro e no processo. Exato. Que jornada! A gente partiu de um universo programado para a desconfiança, atravessou uma guerra molecular silenciosa e chegamos no surgimento de uma espécie que tem nas mãos o poder de reescrever o próprio código. E acho que a mensagem final do material é essa. Não é um convite para acreditar cegamente numa nova mitologia, mas para usar essas metáforas como ferramentas para questionar a nossa própria programação interna. A verdadeira edição do universo começa de dentro para fora. Exato. Aquela que está ao nosso alcance. O material termina com uma ideia potente, que o humano pode perdoar a dor do passado e reescrever sua programação interior. Isso nos deixa como a reflexão final, eu acho. Se cada pessoa é de fato uma editora do seu próprio código, o que acontece quando duas programações radicalmente reescritas, duas pessoas que alcançaram essa dignidade, se encontram? A colisão dessas realidades cria um universo novo e compartilhado mais evoluído, ou na complexidade de tudo isso gera apenas um novo e imprevisível erro de sistema? O que é que você tem no olhar? Fala pra mim, deixa eu escutar. Não quero ver tristeza te levar. A vida é tão curta pra não amar. Seca essa lágrima, vem pra cá ficar. Eu sei que errou, mas eu posso perdoar.
pedindo, não me faça esperar. Quero te ver feliz, sem mais chorar. Meu bem, eu te peço, não me vá deixar só. Amanhã é incerto, mas você aqui tão perto. Volta pra mim, eu sei que errou. Não quero ver você sofrer. Você ainda é o meu céu. Deixa pra trás tudo que nos fez chorar. A vida é assim, a gente aprende a lição. Cada momento longe traz só solidão. Vem que eu te quero, sei que vai mudar. Você sabe que aqui vai sempre me encontrar. Meu bem, eu te peço, não me vá deixar só. Amanhã é incerto, mas você aqui tão perto. Volta pra mim, eu sei que errou. Não quero ver você sofrer. Você ainda é o meu céu. Deixa pra trás tudo que nos fez chorar. Você é um lugar, vem comigo pra ficar. O meu mundo é teu também. Volta e vamos juntos até o fim. Volta pra mim, eu sei que errou. Não quero ver você sofrer. Você ainda é o meu céu. Deixa pra trás tudo que nos fez chorar. Volta pra mim, eu sei que errou. Não quero ver você sofrer. Você ainda é o meu céu. Deixa pra trás tudo que nos fez chorar. A vida é assim, a gente aprende a lição. Cada momento longe traz só solidão. Vem que eu te quero, sei que vai mudar. Você sabe que aqui vai sempre me encontrar. Meu bem, eu te peço,